quem recebia a carta, ele dava um jeito de ficar com aquela carta e passar uma cópia. É lógico. Eles estavam percebendo a importância de ficar com a carta, porque elas estariam dando instruções para muito tempo. Então, nesse período, elas começaram a se unir, já na época de Paulo, para trocar as informações, trocar as instruções que estavam recebendo, né? Então, elas começaram a se unir, mais ou menos aí entre os anos 160 a 150. O poder da igreja de Roma, como era a capital do império, ela também começou a crescer. Ela começou a crescer. São coisas naturais, são coisas bem naturais. Na verdade, nós vamos perceber que, muito embora nós tivéssemos, há uns tempos atrás, o Rio de Janeiro como capital do Brasil, depois passou para Brasília, mas São Paulo é chamado de a locomotiva, é a locomotiva do Brasil. Resultado, a capital política, a capital cultural está em São Paulo. Resultado, as igrejas, de um modo geral, elas olham para São Paulo. O que São Paulo está fazendo? O que São Paulo está fazendo? E aí começa a se espelhar em São Paulo e vai dando essa importância muito grande à própria igreja, à própria política, à própria economia. Isso acontece, e acontecia com Roma, que era a capital do império naquela época. O bispo de Roma, o seu prestígio começa a aumentar. O poder da igreja, então, foi crescendo também, né? Junto, evidentemente, o bispo também foi crescendo. Vamos ver a igreja nos primeiros séculos. Eu voltei. Isto. Aqui, um determinado momento, a igreja se divide, né? A igreja se divide. Nós estamos fazendo um resumo, porque nós temos lá em casa 2 livros, que são 2 raridades. História da Igreja Cristã, de Walker, primeiro e segundo volume, é uma raridade. Se vocês forem procurar, talvez encontrem em sebo virtual, estante virtual, talvez encontrem, mas são 2 raridades. E temos uma coleção que existe na editora, na livraria da editora Vida, ou no site do Mundo Cristão. Vocês podem encontrar, que é uma coleção de 10 volumes, uma história ilustrada do cristianismo, escrita por um metodista, Justo Gonzalez, que está radicado atualmente em Nova York. Pelo menos a última informação que eu tinha a respeito dele está. É fantástico essa história da igreja. Fora 3 livros que nós temos sobre a vida de Lutero, que é uma vida bastante interessante. Então, estamos resumindo. No século V, aproximadamente, então começa uma certa polarização entre o leste da Europa e o sudoeste da Ásia, que começa aí uma questão de autoridade do bispo de Roma sobre toda a igreja. Ela foi crescendo, 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 e aí começa uma polarização. O bispo de Roma, querendo ser assim, aquele bispo que estaria comandando toda a igreja cristã, e do sudoeste da Ásia, o bispo de lá, também de uma região muito grande, porque mais tarde foi inclusive mudado a capital do Império de Roma para Constantinopla, porque lá era uma região assim bastante de progresso. Então começa essa polarização, e aí começa essa polarização, foi indo, e mais ou menos em 1054 o bispo de Roma manda uma delegação, que foi exatamente o Leão IX, que já era papa, era chamado de papa, né? Ele manda
uma delegação para Constantinopla para conversar com o patriarca. Vocês podem perceber que até hoje aquele que comanda a Igreja Católica Ortodoxa são patriarcas, né? Eles não chamam de papa, patriarca. Então, vai lá. Só que eles foram já com a predisposição não de dialogar, mas chegar e condenar realmente. E aí o que acontece? O patriarca de Constantinopla não recebe a delegação, enquanto eles não quisessem discutir as questões de igual para igual. Aí a delegação espera alguns dias e volta para Roma, nem se encontra com o patriarca. E chegando em Roma, relata o que aconteceu, e aí Leão IX condena o patriarca de Constantinopla como um herege, etc. E a igreja então se divide em duas igrejas católicas: a Igreja Católica Apostólica Romana e a Igreja Ortodoxa, da Igreja Católica Ortodoxa. Alguns antecedentes da reforma. Nós estamos resumindo porque o assunto é muito longo. Antecedentes da reforma. Logo depois que começam os apóstolos e até alguns dos mais fiéis pais apostólicos, isto é, sucessores dos apóstolos, que não se chamavam de apóstolos. Não existe nenhum documento bíblico, nem na história da Igreja Católica, nem na história da Igreja Evangélica, que dê alguma pista que, em algum momento, Pedro tenha se intitulado de Papa, ou tenha, inclusive, passado a questão da sucessão apostólica para alguém. Não existe isto, tá? Não existe isto. Isso aí foi realmente alguma coisa que mais tarde, bem mais tarde, a Igreja Católica começa a falar que houve uma sucessão apostólica. Isso não existe comprovação histórica. Isso não é lá tão importante assim, mas só para vocês perceberem que, como eles se firmam muito nisso, então vocês saberem que isso não existe historicamente. Eles não conseguem provar isso historicamente. Mas quando começa, já pelos anos 150 aproximadamente, começa pela falta de documentos, os escritos, especialmente do Novo Testamento, falta de acessibilidade a ter esses documentos, exatamente porque não havia uma facilidade para multiplicar. E também, nesse período, quem sabia ler e escrever eram extremamente privilegiados. Havia pessoas, grandes autoridades, tanto no governo quanto na igreja, que não sabia fazer o O com copo, de tão analfabeto que era. Então, eram pessoas assim, porque não havia esse acesso fácil a ler e escrever, a cultura, né? Então, começa a ter várias afirmações distorcidas. Uma delas que Irineu de León afirma que Pedro fundou a igreja de Roma, e assim começa a dar uma ênfase muito grande à questão da hierarquia. Diferente da hierarquia que Jesus coloca, a questão de autoridade que Jesus coloca, que a Bíblia coloca, que nós devemos estar respeitando, é uma coisa. Esta hierarquia, ela é para servir, não para se servir. E aí começa então ter toda esta ênfase que mais tarde vocês vão ver que eles dão uma ênfase maior, que aí chegar no momento eu falo. Então, esta foi uma das questões. E agora, uma série de introduções que foram acontecendo, né? É interessante que lá em cima corta, né? Interessante que corta. Mas tudo bem.
Ano 150, começa então as autoridades da igreja a dizer que a igreja era depositária da riqueza dos apóstolos. O que eles falavam? Que os apóstolos tiveram uma vida de dedicação tão grande a Deus, que eles fizeram obras meritórias tão grandes, que deu para eles se salvarem, e o saldo eles passaram para a Igreja Católica Apostólica Romana. Então, eles tinha lá um banco de reserva de uma quantidade bastante grande, né? Isso aí foi o bispo Ireneu. Entre os anos 180 a 200, começa então uma questão de falar sobre pecados grandes e pecados pequenos. Então, por isso que na hora de fazer a confissão, o padre ou mandava a pessoa rezar lá 10 Ave Maria, ou mandava ele rezar 1000 Ave Maria. Estou falando exagerado porque havia pecados, essa questão de pecados grandes e pequenos, e a Bíblia deixa bem claro: pecado é pecado. Pecado é pecado. Até uma irmã uma vez falou assim: se ela pegar um selo que está na carta, um selo postal, que está na carta que ela recebeu, e aquele selo não tiver carimbado, e ela usar, ela está roubando aquele selo, porque aquele selo foi para pagar aquela carta que chegou até ali. Ou se matar alguém, então bem extremo assim para perceber. Pecado é pecado. Aproximadamente aí 218, ano 218 da nossa era cristã evidente, o bispo Calixto, então, ele instituiu as penitências. Então, Jesus morreu, pagou os nossos pecados? Nem tanto. Nem tanto. Então, as penitências é para poder dar uma ajudazinha, porque, puxa vida, um homem, e assim que eles falavam, né? Um homem levar o pecado de todo mundo, ali não era um homem, era um Deus que se fez homem, o verbo que se fez carne, né? Ano 304, então, começou a instituir as missas, e a missa já em latim. 310 começou então a reza pelos defuntos, para poder dar um jeitinho de pular eles do purgatório. Até esse momento eles nem tinham criado o purgatório, mas seria a intenção, para dar uma ajudazinha para o defunto chegar lá. No início era assim: a pessoa morria, então uma alma ficava para lá, como se olhasse para o corpo: será que morreu mesmo? Será que dá para voltar? Não, não dá para voltar. Então, nesse período, então, o que acontece? Acreditava que era um período de 7 dias. Então, a missa de 7º dia, e aí começou uma série de questões. São absurdos que vão acontecendo. No ano 312, o imperador Constantino se liga à Igreja Católica por uma questão política, porque havia uma disputa entre Constantino ou então Maxêncio. Tem um outro nome na história, ele aparece com o nome de Maxêncio Magnêncio, algum nome mais ou menos assim. Começou essa disputa entre o rival dele para ser então, que seria o imperador. Começa esta questão, e aí Constantino, muito vivo, percebeu que a Igreja Católica estava muito forte, e se ele apoiasse a Igreja Católica ia apoiá-lo, e ele então conseguiria derrotar Maxêncio. E foi o que ele fez. Porque aí os católicos pegaram nas espadas e foram para estar... eu estou dizendo, a Igreja Católica, que era a igreja única que existia naquele momento. Então, começa a ter uma questão de unificação com o império, e eles pagaram caro por essa unificação. Ano 320 começa o uso das velas. A igreja primitiva usava lâmpadas, lamparinas, etc, etc. A questão da vela, não há nada contra a igreja. Algumas igrejas evangélicas têm um certo preconceito com respeito ao uso da vela. Vai depender de como você usa a vela. Houve um período em que não se usava o órgão, porque o órgão era usado, o instrumento, o órgão, ele era usado nas tavernas onde se bebia, se prostituía.
Quando chega na época de Lutero, ele conseguiu, inclusive, trazer o órgão para a igreja. Ele resgata. Então, a questão da vela, não existe nenhum problema. A grande questão é que começou a colocar a vela como substitutiva na adoração. Isto é, eu não posso adorar aqui, então eu acendo uma vela e vou lá cuidar da minha vida. A vela está no meu lugar. Essa era a questão. 330, vem a fundação da cidade de Constantinopla, né? A fundação da cidade de Constantinopla, e aí vai aumentando cada vez mais, e há uma mudança de governo para ali, exatamente porque os bárbaros estavam invadindo a Roma. Então, estrategicamente, eles mudam para Constantinopla, que Constantinopla já estava muito forte, estava bastante forte, e era mais fácil chegar com o exército ali de Constantinopla, junto com o de Roma, e ir e atacar os bárbaros. 375, o culto aos santos, a introdução de culto aos santos. 431, culto à Virgem Maria. No ano 500, então, o uso da roupa sacerdotal, exatamente para dar uma ênfase muito grande na questão da hierarquia do poder. Vocês podem perceber que boa parte dos papas davam uma ênfase muito grande na cor vermelha, que é uma cor assim que é usada muito pelos reis, né? E esse ele está tendo esse atual agora ele está tendo uma estratégia bem, né, bem legal, bem dentro da política daquilo que ele está querendo. Eu não estou elogiando a atitude dele, né? 503, então, vem a invenção do purgatório. É a invenção do purgatório. 606, isso tudo antes da reforma. 606, o bispo Bonifácio III, o Papa Bonifácio III, se declara bispo, aliás, o bispo Bonifácio III, ele se declara bispo universal, bispo de todas as igrejas, e aí começa a palavra Papa sendo usado desta forma. E é interessante que a palavra Papa, antes, ela era usada num sentido carinhoso, de respeito. Um bispo, um pastor, era chamado de Papa, como se chamasse assim, pai, né? Houve um período que alguns irmãos me chamavam de pai, de mãe, e a pastora de mãe. É interessante. Não pegou, ficou nessa igreja só ali, mas mais num sentido assim de carinho, de proximidade, né? E a palavra Papa era usada nesse sentido. Aqui, então, ele começa como sendo o Papa, o Supremo, né? O Supremo. 609, então, foi instituída a obrigatoriedade de beijar a mão do bispo, especialmente começando com o de Roma, né? E vocês podem perceber que hoje, quando vocês veem algum gesto desse, vai beijar exatamente o anel de episcopado dele, né? Em 754, começa a doutrina do poder temporal da igreja. A igreja tem poder sobre tudo. E há um período que isso é levado tão a sério, que a igreja católica conseguia depor até imperadores. Ela punha e depunha imperador se não beneficiasse a igreja, era deposto. Começa 783, a adoração das imagens e das relíquias. Imagens e das relíquias. Então começa a aparecer a cruz de Cristo. Pedacinho da cruz de Cristo. Se for juntar tudo, dá uma floresta que nem a floresta da Cantareira, de tanta pedacinho, tanta lasquinha que foi vendido até os nossos dias. Como nós dissemos, esta ligação do império com a igreja foi alguma coisa assim muito séria, porque num determinado momento
os imperadores começaram a dirigir a igreja com doações. Hoje nós falamos de propinas, então naquela época era uma espécie de propina mesmo, era suborno, porque aí eles conseguiam colocar lá, como o poder do império dependia também do poder da igreja, então começou a questão das doações. É introduzido os ícones, até eu coloquei, destaco essas palavras, porque é uma coisa que hoje a gente vai colocar um ícone na área de trabalho, e onde é que foi buscar, né? É a imagem de alguma coisa que a gente quer colocar lá. Então, começou então a introdução dos ícones de Maria e de Cristo, e aí continua bastante introduzindo outros. No Concílio de Nicéia, em 787, então, é instituído o culto às imagens dos santos, da cruz, do incenso, por Constantino VI. 805, o uso da água benta, né? O uso da água benta. 890, culto a São José. Até aí ele estava esquecidinho, coitado, né? Estava lá, o culto a São José. 993 começa um processo de canonização dos santos. Então há todo um processo, há toda uma lei a esse respeito que existe até hoje. Em 1003, a instituição da festa dos fiéis defuntos. Não sei como é que os fiéis defuntos vão fazer festa, mas tudo bem, né? Tudo bem. Em 1074, a instituição do celibato sacerdotal. Até aí, os padres casavam. A partir daí, começa então a não casar mais. Em 1076, o dogma da infabilidade do Papa. O Papa não erra. Sim. Na herança, né? Houve até um período que eu pensei que o Papa Gregório, eu não me lembro qual deles, se é o quarto, que fez esse decreto. Até pensei, será que ele carrega a bandeja? Ou que ele carregava a bandeja? Vocês estão me entendendo, né? Mas não, é a questão realmente econômica que entrou aí. E aí, no ano 1090, a invenção do rosário. 1184, a instituição da Santa Inquisição. Gente, isso aí, se vocês forem na internet, põe lá no Dr. Google, lá, Santa Inquisição, tem um lugar lá que eles mostram os instrumentos de tortura que usava na Santa Inquisição, e que aí já pegava nesse período quem começou a protestar contra a Igreja Católica, porque não foi só Lutero foi que deu o grito maior, como nós vamos ver, mas na verdade aconteceram muitos protestos contra a Igreja Católica. Então quem não concordava com a Igreja Católica, a Santa Inquisição torturava, e havia um tribunal. Esse tribunal era um tribunal volante. Na internet você vê alguns desses instrumentos que são inclusive testados por um desses canais Discovery que gosta de fazer essas experiências científicas. Havia, por exemplo, uma cadeira de madeira maciça, e ela tinha cerca de 2.000 pedaços de ferro, coisas como? É como se fosse prego, mas ele tem
uma figura como se fosse assim um trapézio, né? Pontiagudo, com duas pontas, assim, com duas pontas. E 2000, então vocês podem perceber que ficava muito próximo, né? Muito próximo. E até eles fazem a experiência da pessoa sentar sem problema nenhum. Mas aí vem a questão. Eles amarravam as mãos das pessoas nessas hastes aí que chama, né? Colocava aqui nas pernas, na coxa, na perna, aqui e na cabeça. Então tudo estava em contato. E aí o que eles faziam? À medida que a pessoa não negava a fé, eles iam apertando e iam aquecendo. E no Discovery, na experiência, teve um deles que falou assim: eu nunca encostei nisso aqui quando chegou a temperatura de 90 graus. Sinceramente, como é Discovery, eu não sei se é Celsius ou se é Fahrenheit. Não sei. Eu não parei para ver porque não dava tempo de eu ver isso aí. Mas mesmo que for Fahrenheit, já é uma temperatura que é um calor tremendo. Aquilo ali, aquecendo e fazendo pressão, inclusive há uma experiência em que eles colocam um pernil de porco assim, e coloca e faz essa pressão, e você percebe que o negócio machuca para valer. Existia uma outra que amarrava as mãos das pessoas nessa posição, assim, para trás. Amarrava e pendurava por ali. E ia subindo. Então, esta é uma parte do corpo muito frágil. E quando chegava numa determinada altura, eles soltavam a corda e seguravam. Então, a pessoa deslocava completamente, arrebentava isso aqui. Quando a pessoa estava subindo, ela já sabia o que ia acontecer. Então, se negasse a fé, eles baixariam. Então, existem outras. Se vocês tiverem estômago, dê uma olhada lá. Não é mole. Não é mole. Bom, 1190 começa a venda das indulgências, exatamente com a questão também econômica, para a igreja aumentar cada vez mais a sua economia. E isto aqui foi alguma coisa que acabou explodindo uma revolta muito maior contra a igreja. No ano 1200, então, o pão ele é substituído pela hóstia. 1215 é criado a confissão auricular e a transubstanciação. Confissão auricular, vocês sabem o que é, né? É a confissão no pé do ouvido, aqui no aurículo, né? E a transubstanciação, que é a doutrina da Igreja Católica até hoje, que a hóstia se transforma no corpo de Cristo e o vinho se transforma literalmente no sangue de Cristo. E aí, um pouco depois começa então a adoração da hóstia. 1229, proibição da leitura da Bíblia. Proibição da leitura da Bíblia. Considerando que nesse período, pouquíssimas pessoas conseguiam ler a Bíblia, porque ele era uma coleção de manuscritos. Mas havia já uma proibição. Começou então o uso das campainhas. O uso das campainhas. Por que essa campainha? Porque como a missa era em latim, ninguém entendia nada do que estava acontecendo. Então tinha lá uma pessoa que decorava e batia uma campainha, que aí o fiel sabia que era a hora dele se ajoelhar, a hora de levantar, a hora de sentar, era através dessa campainha, né? Oi? Não dormia também, né? Ninguém estava entendendo nada. 1316 é instituído a reza Ave Maria. 1415, a eliminação do vinho da comunhão. Então o vinho é só para o padre que pode
tomar o sangue, e aí ele está falando do sangue real de Cristo, né? 1563, então, entra o purgatório. Aqui, evidentemente, já foi um erro da pecinha na frente do computador que colocou esta peça aqui, esta questão, porque aqui já é pós-reforma, né? A reforma ela é chamada na história como o grande movimento do século XVI que dividiu a igreja cristã em duas partes, entre protestantes e católicos. Nesse momento, pelo menos nessa parte do mundo, havia duas igrejas. Na verdade, nessa parte do mundo, uma igreja só. Na outra parte que existia uma outra igreja, mas cheia de heresias. Após aquela separação de leste a oeste, que vocês lembram, né? Então, muitas acusações de idolatria, de corrupção, de prostituição. Por exemplo, num dos documentos que nós conseguimos ver, tinha padre, mesmo casado, que dizia assim para determinadas mulheres bonitas, etc, etc, olha, você vai ter que ir comigo para fazer relação sexual. Ah, não, então você vai para a Santa Inquisição. Era por aí, o negócio era terrível, né? Muitos fiéis morreram queimados, protestando contra esses males. Muita gente. A fogueira era uma coisa mais fácil, né? Era a coisa muito mais fácil. Finalmente, muitos se rebelaram, surgindo vários reformadores. São pessoas que são consideradas assim, como se fossem reformadores, ou, se quiserem, pré-reformadores, mas são pessoas que influenciaram muito a igreja evangélica de um modo geral, e influenciou tanto Lutero, quanto mais tarde o próprio Wesley. Nós temos John Wycliffe, que vocês encontram o nome dele, tanto com E no final, quanto dessa forma assim, com 2 Fs. Na Inglaterra, Philippe Melanchthon, que teve um momento na Alemanha, mas também na Inglaterra, ele passou nesses 2 lugares. John Hus, ele foi queimado na cidade de Constança. Essa cidade de Constança era na região onde hoje se conhece como a Alemanha, ou então Boêmia. Essa região da Boêmia, uma parte ficou na Alemanha, a outra parte está na hoje República Tcheca. E aqui os hussitas, que são os seguidores de John Hus, que também foram queimados, não sobrou ninguém. Nós vamos encontrar aqui Arnaldo de Brescia, Savonarola, Pierre Valdet, ou Pedro Valdo, também aparece com esse nome, Pedro Valdo. Brasileiro sabe como é que é, né? Já esculacha, já põe Pedro Valdo, etc. Né? Pierre Valdet para Pedro Valdo é um pulinho, né? É um pulinho, coisinha à toa, né? Então, Pierre Valdet e os valdenses na Itália, eles também foram muitos perseguidos. É interessante que esses valdenses, eles não foram exterminados, muitos morreram queimados, mas eles existem ainda lá na Europa. No Uruguai, durante muito tempo, havia uma igreja evangélica valdense, aproximadamente ali no Uruguai, de 15 mil valdenses, né? Crentes valdenses. Até que num determinado momento, eles perceberam que as doutrinas deles eram muito parecidas com a doutrina da igreja metodista, e lá eles se uniram à igreja metodista. E aí, ali no Uruguai, pelo menos até onde eu sei, não existe a igreja valdense, não é? Mas na Europa existe ainda a igreja evangélica valdense, que nasceu antes da reforma.
nasceu antes da reforma, né? Os albigenses é um grupo de crentes que realmente se uniram, eu não guardei o nome da pessoa, numa cidade chamada Albi. E aí os habitantes lá, os albigenses, na França foram todos exterminados. E nós temos aqui Zwinglio e Calvino, que fizeram uma reforma na Suíça. Os dois foram contratados pelo governo suíço para fazer uma reforma. O Calvino na parte francesa e o Zwinglio, evidentemente, na parte alemã da Suíça. E é interessante que até hoje, na Suíça, os religiosos suíços são funcionários públicos. Eles têm que fazer a faculdade, têm que fazer doutorado, prestam concurso público e preenchem as vagas que existem. Até hoje, porque começou exatamente aqui, né? Na época de Zwinglio e Calvino. Nós temos um pastor missionário lá na Suíça, né? O Lorenz Richard Koch. Ele é brasileiro, mas filho de alemães, então tem esse nome, esse meio complicadinho. Movimentos que ajudaram na reforma, nós temos a Renascença, que é uma ênfase muito grande, o desenvolvimento das artes e da literatura, não que não houvesse arte e alguma literatura nesse período, mas acontece que nesse período há um desenvolvimento muito grande, também junto com o humanismo e junto com o Erasmo de Roterdã, que além de ser uma pessoa muito culta, ele era também um teólogo, e isto facilitou muito, porque ele ficava indo e fazendo conferências, por causa da grande sabedoria dele, e ele ia falando também da questão do humanismo, da valorização do ser humano. Tudo foi feito para o ser humano, então não é o ser humano que foi feito para a igreja foi feita para o ser humano, e assim por diante. Há uma valorização do ser humano e também da questão, ele começa inclusive a partir do exame das Escrituras Sagradas, e ele é considerado um teólogo protestante, então isso ajuda e muito a reforma. Lutero deu assim o grande golpe, eu estou falando golpe aqui, não é no sentido que nós temos hoje, que alguém deu o golpe, não, deu a grande tacada. A grande tacada foi exatamente Lutero. O que deu início a esta reforma luterana foi a venda das indulgências a partir de 1506. Martinho Lutero nasceu a 10 de novembro de 1483, na cidade de Eisleben, na Alemanha. Ele foi monge agostiniano, professor na Universidade de Wittenberg e doutor em teologia. E é interessante que ele era os pais dele queriam que ele fosse advogado. Que profissão doida, né? Nós temos dois aqui. Como muitas profissões liberais, são profissões doidas mesmo. E que tem dois advogados aqui que podem saber que, evidentemente, sabe que isso a profissão liberal é terrível, né? Então, os pais queriam que ele fosse advogado. E ele estava se preparando para ser advogado. Até que um dia ele está passando numa região muito de florestas, e começa uma chuva, relâmpago daqui, relâmpago dali, e ele faz um voto para a Santa Ana, de onde vem o nosso bairro aí, Santana, né? Fez um voto para Santana, que se ele conseguisse sair daquele lugar ali, são e salvo, né? Ele estaria indo para o mosteiro e estaria sendo um monge ou um padre, seja lá o que for, sendo um monge. E realmente ele passa tranquilo por ali, nem um raio pegou. Certamente havia numa floresta por ali, o pavor é muito grande, mas ele era o mais baixinho, né? Então o raio não pegaria nele de jeito nenhum.
de forma alguma. Pega nas árvores altas, evidentemente. Mas, seja lá o que for, ele então, contra a vontade dos pais, mas fiel ao voto dele, ele foi para lá, um homem de uma inteligência muito grande, né? E ele então se forma, se torna professor, doutor, professor na Universidade de Wittenberg. Ele não encontrava paz, ele ainda estava um homem sem paz, né? E ele possuía uma admiração muito grande, uma fascinação muito grande pela obra salvífica, redentora em Cristo Jesus. E isso foi uma coisa que faz com que ele procure e conseguiu autorização como professor, como doutor, professor na universidade, professor de teologia. Ele conseguiu, note bem, hein, como é que era o negócio, conseguiu autorização para ler a Bíblia. E aí foi um negócio, né? Ele começou a ler, e aí começa ele a pregar, o ensino teológico dele começa a versar exatamente sobre a obra redentora em Cristo Jesus. Era a teologia que ele estava ensinando. E isto começou a ter uma série de revoltas. A história dele é cheia de pressões as mais absurdas possíveis, né? Mas, só para estar encurtando, apesar que o nosso tempo está indo bem, mas tudo bom. Ele então, depois de uma série de perseguições, ele vai para um determinado lugar, que eu não me lembro, e aí ele prega as 95 teses, apontando os erros da igreja católica. Ele prega na catedral, na porta da igreja da Universidade de Wittenberg. Lembrei. E essa é a data oficial até hoje, que foi o dia que ele pregou lá. Nesse momento, ele havia sido excomungado pelo Papa de então. Ele pegou a bula, chamada bula, o documento de excomunhão, ele simplesmente rasgou e queimou. Se ele tivesse guardado, seria um belo documento hoje, né? Ele queimou, né? E isto aí foi, assim, a atacada final, né? A atacada decisiva. Várias heresias, são 95 teses. 95 teses. Então, várias delas. Então, a questão da remissão do pecado exclusivamente pela graça de Deus que nos é oferecida em Cristo Jesus, não através das penitências, das indulgências, etc., que a Igreja Católica tem. A questão do Papa ser tão errado quanto cada um de nós, como todos nós, né? A questão dos sacramentos, que a essas alturas existiam vários sacramentos, e ele colocando, não, são dois sacramentos, e o povo tem acesso aos dois sacramentos, inclusive na Santa Ceia, em ambas as espécies, né? Contra também o purgatório, contra a venda de indulgências e outras coisas mais. Aproveitando, tem um companheiro de Lutero chamado Tetzel. Tetzel era terrível, e nós temos na história da igreja metodista o Pedro Buller, se não me engano, que era outro assim com um temperamento daquele. Tetzel tinha um temperamento, eu não vou dizer que era sanguíneo, que é pouco para ele. O que ele fez? Diante de todas aquelas perseguições, o que ele fez? Ele chegou num determinado lugar, ele tinha uma pessoa que vendia essas indulgências para a igreja, e era assim: se você tinha condições de pagar pouco, você podia perdoar alguns pecados do passado, evidentemente pecados que você cometeu. Se você tinha mais dinheiro, você podia perdoar
todos os teus pecados passados. Se você tivesse mais dinheiro ainda, você podia comprar uma indulgência que pagava os pecados passados, presentes e futuros. E aí ele conseguiu exatamente esta bem cara. Ele comprou para perdoar os pecados passados, presentes e futuros. Comprou, botou ali no bolso dele. Na próxima esquina ele pega o camarada e quase mata o camarada de tanto que ele bateu nele. De tanto que ele bateu. Deu uma surra terrível. Essa pessoa pegou e levou ele para a polícia. Chegou na polícia, ele mostrou a indulgência, que perdoava os pecados e os crimes, também na área civil. A pessoa não era presa, podia ser um serial killer. Se ele tinha dinheiro para comprar, ele não entrava nem em julgamento, a polícia não punha a mão nele, né? Sim? Oi? Parece que foi, viu? Só que de uma forma diferente, é chamado do privilégio do colarinho branco, né? É o privilégio do colarinho branco. Eles têm muito disso aí, né? Nessas questões todas, Lutero declara a autoridade da Bíblia sobre a autoridade da igreja, né, sobre a autoridade da igreja. Ele tem um período de mais ou menos 12 anos em que ele é refugiado nesse castelo de Wartburgo. Ele estava sendo perseguido por alguns reis. Nesse período, aquela região, haviam diversos reinados ali, e eram semi-independentes. E um rei de Wartburgo, que era protestante, essas autoridades já tinham se convertido, ele dá abrigo para Lutero. Lutero, então, percebendo que o trabalho de perseguição não ia cessar tão cedo, ele começa a fazer a tradução da Bíblia para o alemão. Ele gastou 12 anos fazendo esse trabalho. E é interessante que o trabalho dele foi tão bem feito que influenciou a gramática alemã da época, de tão preparado que ele era. Um outro detalhe, que nesse período é que ele compôs o hino que nós conhecemos como Castelo Forte. Foi nesse período também, né? Conta a história que ele sentia, no período da tradução da Bíblia, ele sentia que estava sendo perseguido e que a perseguição também era Satanás, e num determinado momento ele olha e vê a figura de Satanás. Ele pega o vidro de tinta e joga, né? E joga na parede. De tanta luta que ele teve nesse período, mas ele conseguiu sobreviver a toda uma pressão. Mas ele vem a falecer com 62 anos, né? 62 anos, ele faleceu a 18 de fevereiro de 1546, na sua cidade natal. Ele tinha cálculo, eu não consegui descobrir que tipo de cálculo era esse, mas ele tinha cálculos, não sei se biliares ou renais, e ele submeteu, é coisa de Lutero, né? Ele tinha cálculos e ele submete a uma cirurgia. E já começa a passar mal. Exatamente, a asepsia naquela época era um caso sério, né? A pessoa coçava o pé e continuava fazendo o curativo em quem estava operado, né? O negócio não era muito fácil, não. E quando chega na terceira, há uma infecção muito grande e ele morre, mas ainda lutando, mesmo ainda depois da primeira cirurgia, que ele estava sofrendo muito com toda a questão
de problemas de infecções, etc., etc., mesmo assim, ele ia em lugares para poder fazer o confronto com autoridades da Igreja Católica para discutir a Bíblia, e foi um período assim de muito desgaste. Ele se casa com uma ex-freira, a Catarina, e uma das acusações que a Igreja Católica tem até hoje, que ele fez a reforma exatamente para poder se casar, né? Coisas, né, que acontecem. Algumas conquistas da reforma luterana. Lutero, ele teve, além dele ter todas aquelas pessoas que nós comentamos, todos aqueles líderes que nós comentamos, que preparou a reforma, nós temos algumas pessoas que ajudaram muito. Nós temos aqui esse Andreas von Karlstadt, não sei se alguém está acostumado a ler alemão aí, mas é mais ou menos isso aí. E Philip Melanchthon. Esses dois, o Philip Melanchthon, as ideias dele ajudou muito também o próprio Wesley, as doutrinas. Algumas dessas conquistas, a Sagrada Escritura como ponto de partida da autoridade final da teologia, não a igreja, não a tradição, mas a Bíblia Sagrada, né? Para ele, a palavra de Deus é Deus mesmo. Para ele, a palavra de Deus é Deus mesmo, é Deus se revelando, né? Logos, que é a palavra clássica na teologia, usada no original, significa a palavra de Deus personificada, no caso em Jesus Cristo. E o verbo se fez carne, traduzido como verbo, no original é logos, Jesus é a palavra que se fez carne, é a revelação absoluta. Absoluta. E aí um outro detalhe que nós já comentamos. A simplificação do culto e o uso da língua pátria. Não mais, o sistema luterano já começou a ser usada a língua do povo, para o povo entender e participar. O povo deixa de ser espectador para ser participante nesse momento. Também, ambos elementos para a Santa Ceia, ambos elementos para todas as pessoas. A extinção da missa pelos mortos e a descoberta da doutrina da justificação pela fé, que é o ponto central do movimento luterano, né, da reforma protestante. O Evangelho nos revela a justiça de Deus, pela qual Deus, em sua misericórdia, nos justifica por meio da fé. Lutero define esse artigo de fé como um artigo sobre a qual a igreja permanece ou ela cai. Ou ela permanece ou ela cai. A reação católica. A reação católica, ela foi terrível. Até essas alturas, a reforma atingiu Alemanha, Suíça, Países Baixos, que aqui no Brasil é chamado de Holanda, porque, na verdade, aquilo que nós chamamos de Holanda é a confederação, como? As regiões dos Países Baixos, né? Isso. É apenas uma das regiões. São duas partes ali. Então, Países Baixos, ou Holanda aqui no Brasil, que é uma forma errada de se expressar, Dinamarca, Suécia, Noruega, Inglaterra, Polônia, Boêmia, Áustria e alguns pontos de Portugal depois, na Espanha e França. Partes, então, de Portugal, Espanha e França. Já havia atingido esses lugares. Centenas de protestantes foram queimados na Espanha. Nos Países Baixos, o Duque de Alba massacrou entre 80 a 100 mil protestantes foram massacrados. Na França, na noite chamada de São Bartolomeu, foram mortos, mais ou menos o que aconteceu ali, 80 a 100 mil pessoas foram mortas. Protestantes, né? Protestantes.
A Santa Inquisição, né, só faltou colocar um aspa aí no Santa, causou mortes horríveis aos protestantes. Nós temos algumas doutrinas heréticas que foram colocadas pós-reforma. Então, lembra que nesse período de 1546 também entrou o purgatório, né? Nós temos aqui a doutrina que equipara a tradição da Igreja Católica com a Bíblia e a introdução dos livros apócrifos, a invenção do escapulário ou bentinhos, né? Escapulário ou bentinhos, também foi nesse período. O dogma da Imaculada Concepção, isto é, Maria, ela deu à luz a Jesus e continuou virgem, né? Continuou virgem na visão da Igreja Católica. Há que o dogma da infalibilidade papal antes era como se fosse um decreto, ele só falando, aqui entra como dogma. Em 1908, o Papa Pio X, ele declara nulo todo e qualquer casamento que não fosse feito por um padre. Então, o casamento dos protestantes estavam todos nulos. Todos nulos. 1950, bem pertinho da gente aí, 1950, o dogma da presença real e corporal de Maria no céu, que é a ascensão de Maria. A origem do termo protestante. Na segunda dieta, que não emagrece, viu gente? Não emagrece. Dieta é uma palavra que era usada naquela época para concílio. Na segunda dieta, na cidade de Esmirna, em 1529, lá estava um grupo de protestantes e eles usaram essa expressão: protestamos a favor das verdades bíblicas. Não era protestar contra a Igreja Católica, era protestar a favor das verdades bíblicas. Conclusão: nós temos no estudo da teologia, não sei se vocês já chegaram nessa parte, mas tem um teólogo holandês, Gisbertus Wessius, qualquer coisa assim, que viveu de 1589 a 1676, ele usa essa expressão latina, Ecclesia reformata et semper reformanda est. A igreja reformada está sempre se reformando. É uma expressão, né? É uma expressão. Dentro da teologia da igreja metodista, isso nós chamamos de santificação, isto é, é interessante, deixa eu ver se eu coloquei a parte, não coloquei, existe uma parte que eu não coloquei ali, mas que um teólogo, isso que eu estou dizendo para vocês, saiu publicado num artigo que nós escrevemos ano passado, no Conexão, comemorando a reforma, nós escrevemos alguma coisa assim: na teologia de Lutero, em Cristo, o ser humano descobre e se apropria do perdão de Deus, mas a justificação é o dom maior. Gerhard Ford, teólogo luterano contemporâneo, descreve a visão luterana da santificação como a arte de se acostumar à justificação. Ele diz que a pessoa vai orar pela justificação o resto da vida, e a santificação só acontece na vida eterna, né? Na vida eterna. Evidentemente que Wesley parte exatamente do texto bíblico: justificados, pois, pela fé, tenhamos paz com Deus. E aí o texto de Paulo continua falando exatamente de alguma coisa que vai acontecendo depois, que dentro da teologia wesleyana é a santificação. Você já foi justificado. Não existe nada contra você. Aliás, eu costumo dizer o seguinte: não existe nada contra ninguém. A pessoa vai para o inferno porque quer.
Paulo diz que quando Jesus desce da cruz, ele deixa crucificada a nossa dívida. A nossa dívida está lá crucificada. Então, se a nossa dívida está crucificada, não existe nada contra nós. Certo? Agora, se a pessoa quer ir para o inferno, vai porque quer. Que se não aceitar a obra redentora de Cristo Jesus e não caminhar na santificação, a pessoa então vai para o inferno. Isso aí é muito claro de Mateus até Apocalipse. Mateus até Apocalipse. É preciso viver a fé redentora que há em Cristo Jesus. É isso aí. Alguma pergunta que eu possa responder? Vale acrescentar que o Wesley sentiu o coração extremamente aquecido com um relato, um comentário de Lutero sobre o texto de Romanos, né? Então, e é isso aí. Acho que é legal acrescentar. É isso aí. Ele admite, o padre, na Rede Vida, acho que é uma rádio, televisão católica, eles entendem que existe essa reforma, eles admitem até essa data como sendo realmente uma data que fala da salvação pela fé. Então, o próprio catolicismo hoje admite essas palavras que Lutero disse, né, há 400, 500 anos atrás. Tenho duas perguntas bem esquisitas. A primeira é que eu acho que uma pessoa me falou que a igreja metodista o John Wesley se baseou em um reformador chamado alguma coisa armênio, que é a reforma armeniana. Quem que é Armínio? Quem que foi esse cara? E a segunda é mais ou menos sobre o purgatório. Teve uma pessoa que tem escrito do Hades na Bíblia. Aí falou, agora os protestantes acreditam em purgatório também? Do Hades, nunca vou falar. Peraí, eu vou procurar o texto aqui. Aí, assim, eu já sei a diferença do Hades e do purgatório, mas eu acho interessante se alguém falar do Hades para as pessoas já saber, e para confirmar também. Em algumas versões aparece a palavra Hades, e em algumas mais antigas aparece a palavra Sheol. Uma é grega, a outra é hebraico, mas se refere ao inferno. Então, se perguntar, não, nós não cremos no purgatório de forma alguma. A questão do Tiago Armínio, que vem a questão do arminianismo, a grande questão, quem aceita a predestinação é contra Tiago Armínio. E como ele influenciou Wesley, o que Tiago Armínio fala? Tiago Armínio fala o seguinte: você tem a liberdade de aceitar a Jesus como Senhor e Salvador, ou não. E os calvinistas, não estou dizendo Calvino, note bem, isso é uma informação que um professor da faculdade presbiteriana, ele era pastor aqui da catedral presbiteriana na rua Nestor Pestana, e eu estava fazendo mestrado com ele lá na Metodista. E um determinado momento, em que houve uma crise na igreja, ele falou assim: para que você está enfrentando essa crise? Vem para a nossa igreja, porque nós estamos precisando de pastores. Você está enfrentando essa crise por quê? Eu falei, não dá. Primeiro que eu sinto que Deus me chamou para ser metodista. Enquanto eu puder, eu vou lutar para ser pastor metodista. Se fechar a porta, aí é outra coisa. Um outro detalhe, eu não aceito a doutrina da predestinação. E ele disse para mim assim, nem eu. Ué, mas peraí, você é professor na faculdade presbiteriana,
pastor de uma igreja que é referência nacional e você não crê na predestinação. E ele falou assim: Pereira, ainda vou te dizer um outro negócio. Nem Calvino acreditava na predestinação. Ele foi mal interpretado. Ele foi mal interpretado. Na verdade, Calvino cria na predestinação de Paulo, a Paulina, a que está lá na Bíblia. O que é essa predestinação? É a que está lá em Romanos capítulo 8, versículo 28, 29, mais ou menos isso, né? Mais ou menos isso. A predestinação diz o seguinte, eu vou falar de uma forma brincando, é como se Deus chegasse e falava assim: vocês aqui vão para o inferno, vocês aqui vão para o céu. Seria mais ou menos assim. É claro. Seria mais ou menos assim. Não importa, seu Miguel e Adi, não importa se vocês tiveram um período desde não sei quanto tempo vocês têm de evangélicos, né? Já nasceu então? Então que seja 50 e poucos anos. Ganhei, né? 50 e poucos anos seguindo a doutrina evangélica, a doutrina bíblica, sendo fiel, não importa. Foi determinado que vai para o inferno, vai para o inferno. Para ter uma ideia, eu conversei com uma irmã algum tempo atrás, e falei assim: irmã, eu estava conversando com o seu esposo, e ele não é crente. Eu comecei a falar do evangelho para ele, ele começou a se encantar, e começou a parar, começou a perguntar. A irmã evangélica, a irmã não fala nada do evangelho para o seu marido? Não é possível. Ela falou assim: se ele foi destinado para o inferno, não adianta eu falar, e se ele foi destinado para o céu, uma hora ou outra ele vai. Então, Tiago Armínio diz o seguinte: Deus nos criou com o livre-arbítrio, e isto é uma base da igreja metodista, da doutrina wesleyana. Exato. A pessoa pode perder a salvação. Já os predestinistas, não. Deixa eu falar assim, essa parte aqui vai para o inferno. Essa parte assim, vai para o inferno. Não adianta vocês fazerem. Quer ir para o céu? Não tem jeito. Não adianta, não importa o que vocês vão fazer. Já a doutrina wesleyana, não. Por isso a santificação. E você pode cair. É preciso que você seja fiel até a morte. Não diz o texto bíblico que é? Lá, inclusive, Apocalipse fala: aqueles que forem fiéis até a morte. Sim, fiéis até a morte, né? Então é importante esse detalhe. Nos tempos ainda de juvenil, né, jovem, eu estou vendo que tem uma turma de jovem grande aqui na igreja, né? E eu tive a oportunidade de me interessar para poder pesquisar um pouco a respeito dessa questão da reforma, até porque eu era professor de escola dominical das crianças, e foi assim, a maior crise que eu tive na fé. Não me afastei da igreja, mas eu tive uma crise muito grande, porque significava muitas vezes dizer assim: se eu não entendo, se eu não creio, se eu não aceito, não ensino. Então eu tive uma crise muito tremenda, porque todo professor de escola dominical que dá aula para criança tem uma responsabilidade muito grande, né? Porque você está definindo o que vai acontecer lá na frente na vida da criança, quando a palavra diz que coloca a palavra no coração da criança.
E aí, nesse período, eu me deparei com umas lições que saíram aqui da faculdade metodista mesmo, da imprensa metodista, para ir para a escola dominical. Quando eu comecei a pesquisar, né, as nossas revistas eram muito ricas em literatura, eu me deparei com essa situação realmente da reforma. E aí, agora, o senhor reconstruindo todo o período histórico, eu volto de novo lá no meu período de adolescência, aonde eu pego de novo a mesma questão. De tantos anos, tantos séculos, que esta anunciação de evangelho foi colocada aos apóstolos, aí eu começo a crise de novo aqui dentro desse momento de escola dominical, onde a gente tem exatamente assim um período de chamada para evangelização, certo? E eu sempre quis tentar assim, aonde foi esse desvio ou se não houve desvio, e aí gera a minha pergunta. A minha pergunta está relacionada exatamente ao seguinte: no seu entendimento, quando igreja vira governo, governo se negocia com igreja, certo? E esses homens conseguem ter o domínio daquilo que é o processo de santificação e salvação. Eu queria perguntar ao senhor, como é que o senhor vê isso? Estava sob o domínio do Espírito Santo ou não? Esses séculos de escuridão, que praticamente essa mensagem de salvação, ela foi destinada a um povo que não conseguia entender. Uma questão para mim é essa, e a outra questão é exatamente assim: porque hoje parece que nós vivemos aquele tempo onde a palavra de Deus, que é a guia, que pode orientar o homem, certo? Ainda tem tanta dificuldade das pessoas de entenderem e terem conhecimento para serem pessoas libertas, porque ainda acho que Deus levanta reformadores hoje. Mas eu queria, a minha pergunta principal é assim: era domínio de trevas ou era domínio de luz nesse período? É interessante que nessa coleção de livros, um dos volumes, o título ou o subtítulo, porque a coleção é uma história ilustrada do cristianismo. Um dos volumes tem o subtítulo assim: A Era das Trevas. A Era das Trevas. Um período assim bastante sério, que muito do que nós estamos colocando aí foi da era chamada Era das Trevas. Então, realmente, a palavra de Deus, ela estava lá só para enfeitar. Faltava o acesso, mas mesmo assim, quem tinha acesso desvirtuava sem consultar antes a própria palavra de Deus, que era possível estar fazendo o acesso, pelo menos aqueles que tinham autoridade, né? Foi um período também chamado, o período em que a palavra estava acorrentada, no sentido literal, porque realmente a Bíblia ela era acorrentada, ela era trancada e colocada em correntes que ninguém podia ler, porque havia o chamado livro da tradição, que quando se comparava o livro da tradição, que eram esses dogmas que eram colocados, que confrontando com a palavra, eles demonstravam que estava errado, eles acorrentaram a Bíblia por causa do poder, da sede do poder, da ganância de querer, da autoridade, eles acorrentaram a Bíblia. Por isso que quando o pastor estava falando que Lutero era um teólogo, até nós falamos, o teólogo tem acesso à palavra, ele estuda teologia a partir da Bíblia. Só que, naquela época, eles estudavam teologia a partir dos dogmas da própria igreja, porque a Bíblia estava acorrentada. E então, por isso que Lutero foi e teve essa permissão para desacorrentar, e a partir daí, então, a palavra começou a ser lida e a ser discutida. Foi quando explodiu, porque a palavra de Deus estava sendo escondida por causa do poder da igreja. Hoje, nós vemos a Bíblia não está acorrentada no sentido literal,
Mas a Bíblia está acorrentada no sentido do poder de líderes que distorcem a palavra, que leem do jeito que querem e fazem a tradução e fazem a interpretação da sua própria maneira, ainda com o mesmo sentimento, com a sede de poder. Não muda, não muda. Por isso, esse período das trevas era trevas mesmo, porque não existia condições da palavra ser lida, e o próprio Espírito Santo não tinha, quer dizer, agia, mas as pessoas que agiam sobre aqueles que depois, quando iam testemunhar, eram mortos. Eram mortos, apedrejados, acorrentados, eles eram queimados. Então, esse período foi chamado período das trevas mesmo. Agora, hoje, a palavra está aí, mas ela ainda continua acorrentada, ela continua sendo travada através de pessoas que fazem a interpretação ao seu bel prazer, ao que interessa. Ó, aqui diz isso, mas não é bem assim. E distorce a palavra. Aqui está assim, mas não é bem assim. E vai traduzindo. Então, continua sendo, a Bíblia continua sendo manipulada dessa maneira. Não está acorrentada, mas ela é manipulada. Eu conversei, quando eu estava defendendo a minha monografia, eu conversei com um padre, ele era o padre da Catedral da Sé. Morava no mesmo prédio que a gente morava. E eu perguntei para ele. Aí ele falou assim para mim, eu fiz uma pergunta. Eu falei assim, escuta, qual é mais... Vocês têm o livro de tradição, o livro da tradição e a Bíblia. Agora eu pergunto para vocês, como é que funciona? Aí se nós demos a Bíblia e o livro de tradição. Agora, aonde o livro de tradição destoa, entra em desacordo com a Bíblia, com o que vocês ficam? Aí ele falou assim, então nós encostamos a Bíblia e ficamos com o livro de tradição. Foi essa a fala de um padre famoso, que naquela época ele era padre da Catedral da Sé. Que é o sumidade que era escolhido para lá. Nós deixamos a Bíblia e ficamos com o livro de tradição. Até hoje é assim. E existem igrejas evangélicas que têm Bíblias. Nós podemos, até quando nós conversamos, há traduções de Bíblia que o nome de Jesus nem aparece. Está com um palitinho. Então, os irmãos também precisam ter o cuidado de, quando ler a Bíblia, qual a sua tradução, se ela foi manipulada na hora da tradução. Porque, às vezes, na própria tradução, por interesse de quem está traduzindo, o nome de Jesus não é citado como deveria ser. Existe por aí uma Bíblia circulando que não cita o nome de Jesus, na principal fala do Evangelho de João, onde Jesus onde o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Tem um trecho ali que não é citado. E existem muitos outros. Então, prestem atenção na hora da leitura da Bíblia. Leem com cuidado, busquem uma tradição. Não veem essas Bíblias modernas que estão surgindo por aí, para poder... Bíblia da Mulher, eu não tenho, eu prefiro a Bíblia revista e atualizada. Bíblia da Mulher, Bíblia do Homem, Juvenil, da Criança, não sei do que, a Bíblia da Prosperidade, a Bíblia... Tem vários tipos de Bíblia que, às vezes, na hora de traduzir, é traduzido distorcendo a própria palavra. Então, ela passa a ser também manipulada de uma maneira diferente. Cuidado na hora da leitura dessas Bíblias. Irmãos, eu não quero trazer dúvida ao coração de ninguém, não, tá? Eu só quero estar levantando uma questão que eu acho que é super séria,
até pelo momento que nós atravessamos como igreja, como escola dominical, que nós estamos resgatando as atividades da escola dominical, que é assim, a agente de ensino, né, é aquilo que possibilita, né, a um aluno se formar, né. Eu estou vendo uma porção de jovens, juvenis aqui ali, ó, e eu acho que assim é importante para eles que o conhecimento seja chegado o mais claro possível, é importantíssimo, né, e inclusive na questão assim, que a gente às vezes não valoriza e não percebe, mas se há uma oportunidade grande na Igreja do Brás hoje, para você sair desse nó e desse engodo, porque a essa altura do campeonato eu tenho para mim minha consciência muito grande, muito clara, que é um grande engodo que Satanás monta para você continuar sob esse jugo, que essa é a luta dele, impedir que a palavra seja conhecida e estudada com clareza. E hoje na vida da Igreja do Brás, com o discipulado, a Bíblia passa a ser ferramenta de convivência, né? Então, se você tem a oportunidade de Deus falar contigo, este é um momento, é bom que a gente preste atenção, que na vida da nossa igreja, este é um momento de poder estar ouvindo a voz de Deus. Só para finalizar, tomar muito cuidado, porque nós temos daí essa teologia da prosperidade, que a ênfase é no ter, é você ter, quando que na verdade a ênfase deve ser em você ser servo, serva de Deus, transformado, santificado. Aí nós estamos vivendo um período em que, não estou dizendo que a minha palavra é a final, mas é uma das questões. Nós tivemos um período em que a igreja metodista, com algumas igrejas evangélicas, houve um grupo de igrejas que sofreu uma perseguição bastante grande, uma perseguição política do chamado governo militar, que fez a revolução, entre aspas, que na verdade não foi uma revolução, foi uma regressão que foi feita. A igreja metodista, igreja presbiteriana e a Assembleia de Deus, eram igrejas assim, que iam muito para o ar livre chamado, ia para as ruas fazer a evangelização. A igreja metodista, ela era muito forte na questão de fazer pronunciamentos a respeito da situação político-social, baseada na Bíblia Sagrada. Então fazia vários pronunciamentos, ia para a rádio, ia para os jornais, e era muito respeitada por isso, porque ela dizia, isso aqui está ruim, não presta, por assim dizer, é para ser feito assim, porque a Bíblia recomenda isso. Era a tônica. Resultado, a igreja começou a ser perseguida, exatamente porque começou também a levantar questões contra o governo militar da época, começou a ser perseguida. Nós tivemos líderes, tanto de juventude quanto do ministério pastoral, que foram tirados durante o culto pelo governo militar. Alguns deles não se sabe mais nada. Nós tivemos alguns líderes, pastores líderes assim. Eu estou me lembrando de um que até veio, ele veio para o Brasil na época que ele havia aposentado. O irmão Saparola deve se lembrar, o João Paraíba Daronque da Silva, né? Ele foi recebido novamente pela nossa região. Ele teve que, dar no pé. Por quê? Porque ele era alguém que estava muito envolvido com a questão social da época, mas era assim, não era, era a questão social não isoladamente, mas a questão social junto com a questão bíblica, era uma tônica da igreja metodista. Ele teve que fugir. Quando ele desceu na Europa, havia uma delegação da ONU, lá em Genebra, que chegou e falou assim, você vai trabalhar conosco, e foi trabalhar lá em Genebra, para ver a cabeça desse homem, né? A cabeça e o conhecimento dele. Então, eu me recordo que eu estava lá em Juiz de Fora,
E nós fazíamos muito trabalho de evangelização na rua. Volta e meia, como lá foi o lugar onde começou toda essa questão, em Juiz de Fora, chegava militares da polícia, do exército, chegava e proibia a gente fazer isto. Você chegar na Rua Alfred, ali em Juiz de Fora, já conhece lá, né? Você parar para conversar, chegava pessoa da polícia, como é que eles falavam, gente? Circulando, não podia parar. Você parava para conversar, era uma rodinha, circulando, era assim. A repressão era dessa maneira. E eu estava com meus 17 para 18 anos num programa da Igreja Metodista em Santos Dumont, onde eu fui pastor. Eu fui para o programa da rádio. Quando eu entrei lá dentro do lugar do estúdio, né, havia um policial enorme do exército, aqueles grandalhões, né, com aquela faixa branca da polícia do exército, uma metralhadora. Eu falei para ele: o senhor está fazendo o que aqui dentro? Depende do que o senhor falar, o senhor vai comigo. Assim, para você ver, quer dizer, um garoto de 17 para 18 anos dá medo para o exército, mas era um negócio, a perseguição era muito grande. E isto fez com que a voz da Igreja Metodista ela desse uma como é que chama, amenizada, não é? Isso teve reflexos terríveis? Teve. Nós tivemos algumas igrejas que simplesmente se acomodaram. E a Igreja Metodista continuou e ela foi perseguida. Até quando cheguei num determinado momento, a liderança teve que fugir. Alguns foram, não se sabe, não se tem notícia. E evidentemente isso tem reflexo até hoje, e tem. É alguma coisa que nós precisamos voltar a redescobrir esse ardor missionário, né? Gente, eu já passei 5 minutos pelo menos do meu tempo. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenha pelo menos refrescado a cabeça de vocês. E é um desafio para nós estarmos protestando onde estivermos a favor da salvação única em Cristo Jesus. Amém. Obrigado, pastor. Eu queria que o senhor ficasse aqui na frente comigo e também viesse à frente da pastora. Nós vamos partir para o nosso encerramento, né? Mas eu queria agradecer pela vida do nosso pastor, da nossa pastora, pelo conhecimento, por nos trazer por aceitar o nosso convite em trazer essa palavra nesta manhã, porque conversei com o pastor sobre ele trazer sobre a reforma, né? É um momento importante da igreja protestante. Nós temos que resgatar isso. A minha ideia realmente em trazer esse texto, esse tema para cá. Muitos já ouviram sobre isso algumas vezes, mas nós temos que ouvir constantemente. Renovar a nossa mente, reformar a nossa mente constantemente para que nós possamos voltar a ser aquilo que nós já fomos no passado, como o senhor disse muito bem há poucos instantes. Ok? Que nós possamos refletir sobre isso, que as nossas programações, com os nossos atitudes aqui na comunidade possam se refletir lá fora, ok? Mas que nós possamos sempre ter essa imagem de Jesus Cristo como orientador e guia desses caminhos. E também eu deixei aqui à frente, nós tivemos reunião com os professores da escola dominical e nós fizemos alguns convites a alguns irmãos e irmãs para que pudessem estar conosco, participando do grupo efetivamente que coordena a escola dominical. E nesses últimos 7 meses eu não tinha encontrado ninguém, ou ninguém se despertou para vir nos ajudar. Mas nós estamos à frente da escola dominical, mesmo que com a colaboração de muitos irmãos, claro, mas é muito importante a organização, estar alguém junto para poder ampliar os nossos trabalhos, as nossas ideias. E numa dessas reuniões, um dos nossos irmãos, e eu vou chamar ele aqui à frente, o Fernando. Por favor, Fernando. Nós vamos subir aqui no degrau para ficar no nível dele, né? Todo mundo baixinho aqui, não dá.
Agora nós estamos mais ou menos no nível do Fernando. Ele sabe que é brincadeira e esse irmão aqui é muito amado, muito querido por nós, que está convivendo conosco há algum tempo. E ele aceitou o desafio de estar sendo o vice-coordenador da escola dominical. Amém. Nós louvamos a Deus por isso. Mas isso não afasta, isso não elimina a minha ideia, né? A base daquilo que eu venho trazendo aos irmãos, de todos nós participarmos da escola dominical. Né? Eu trago alguns desafios, às vezes, para a pastora, eu vou desafiar a senhora aceita? E ela tem topado. E Zinaldo, aceita o desafio? Ele tem topado. Luiz, aceita o desafio? Ele tem topado. E eu vou chamando, eventualmente, irmãos, e a ideia é trazer para que todos nós possamos participar da escola dominical. A escola dominical não é minha, não é do Fernando, não é dos pastores, é nossa. Tá? E constantemente eu vou desafiar alguns irmãos para que participem conosco. O desafio é, o que você faz de melhor? O que você gosta de fazer? É isso aí. Eu não vou lhe dar nenhuma coisa que você não goste. Né? Enfim, já desafiei a dona Jurandir também. Venha cantar conosco. Ela aceitou. Aqueles que você faz melhor, você canta, você tem poema, enfim, seja o que for. Venha participar da escola dominical. Ela é única e exclusivamente para a honra e glória do Senhor Jesus. Não é para a honra de nenhum de nós aqui e nem para ninguém. Tá? Venha participar. Tá? Bem, então para a gente encerrar, algum aviso, pastor, antes de nós encerrarmos? Algum irmão, alguma irmã quer dar algum aviso? Não. Ok. No último domingo nós fizemos uma homenagem aos professores. Eu sei que 1 ou 2 professores não estiveram. E eu vou chamar o Mateus aqui à frente. Muito bem. Pelo menos que o senhor Miguel estava domingo passado. Está conosco. A Marta também já estava. Enfim, acho que, se não me... Quem? A Márcia não está. Vem cá, Márcia. Eu já falei com ela, mas eu vou também chamá-la. Muito bem. Alguém não estava domingo passado aqui, que é professor? Você não estava? Não estava também. Desculpa, Marta. Ah, a Marta não estava. Marta, agora eu vou perguntar aqui em off. Porque eu fiz uma encomenda para o Zinaldo e ele foi fiel e ele cumpriu com a promessa. Ok, Mateus, nós demos uma pequena lembrança, é apenas uma lembrança aos professores, ok? Hein? É seu para você. Os outros já receberam, os demais já receberam, ok? Tá? Que Deus possa estar realmente abençoando, porque a palavra de Deus em Salmos diz que ela é doce como mel, que ela possa ser doce para nós também, né? Que nós possamos realmente confessar aquilo que Jesus Cristo é para nós. Eu vou encerrar orando, ok? Vou pedir ao nosso pastor mais uma vez que ore, agradecendo pela vida do Fernando, agradecendo pela vida dos professores, agradecendo pela vida da nossa escola dominical. A todos aqueles que estão conosco, vêm aqui, têm esse desafio de estar conosco. Nós temos jovens, juvenis, nós temos crianças, não é? Nós temos adultos e nós temos que louvar a Deus por essa escola dominical. Nosso Deus, nosso Pai de amor, Pai querido, louvamos pela Tua graça maravilhosa, pelo Teu amor em nossas vidas, amor que nos acolhe, amor que nos fortalece e que dá sentido, ó Pai, a cada momento da vida de cada um de nós. Queremos te louvar, ó Deus, por esse amor que se revela também através da nossa escola dominical, da vida de cada aluno, cada aluna, cada professor e professora. E suplicamos, ó Pai, que tudo, com a Tua graça, sirva para glorificar o Teu santo nome. Esteja usando-nos, ó Deus, como Teus instrumentos. Nós pedimos em nome do Teu Filho Jesus,
que nos ensinou a orar assim dizendo: Pai nosso que estás no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra do mal, pois teu é o reino,